Para quem não sabe, a Raquel é minha irmã. Eu conheço ela desde criança. Conheci ele primeiro. É verdade, ela é mais velha que eu. Mas Raquel tem sido muito usada por Deus nesses últimos dias, desde que quando eu conheço a Raquel assim. Ela é uma moça muito dedicada, que ama muito ao Senhor. E Deus tem usado ela nesses dias para trabalhar com os teens da nossa casa, da nossa igreja. E ela tem sido uma voz do Senhor para esse tempo. E hoje nós convidamos ela para ministrar a palavra aqui para nós. E que o Senhor possa usá-la nesta manhã, amém? Você pode fechar seus olhos, vamos abençoar a Raquel. Jesus, nós queremos te agradecer por esta manhã também. E neste momento de palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações, ó Pai. O Senhor confiou algo a Raquel, o Senhor confiou algo a ela e que ela possa transmitir a nós, ó Pai. Nós abrimos nossos corações para ouvir a Tua palavra, nós ouvimos nossos corações, Senhor, para que o Senhor possa falar com a gente. Ministra a Tua palavra, fale conosco, esteja à vontade, Santo Espírito, em nome de Jesus, amém. Amém? Amém, irmãos, bom dia. Bom dia, graça, paz e misericórdia. Fiquem na misericórdia essa manhã, amém? Se quiser ficar em espírito em oração, será muito bom. Bem-vindo, amém? Amém, irmãos, é uma alegria, um nervosismo, mas eu sei que quando Deus nos chama, Ele nos capacita, amém? E o que eu vou ministrar e eu quero compartilhar com os irmãos é uma palavra, são alguns textos que Deus tem falado um bom tempo comigo. Creio que desde o ano passado, alguma dessas passagens têm sido muito significativas para mim. E volta e meia, eu estou tomando banho, eu estou em algum lugar, eu estou indo trabalhar e esses textos voltam ao meu coração. E o que eu vou compartilhar com os irmãos nessa manhã é aquilo que eu compartilho, aquilo que eu prego para mim mesma. Todos os dias, quando essa palavra, esses textos brotam no meu coração e me fazem lembrar o porquê eu estou aqui, amém? Então eu quero que você abra a sua Bíblia. Se eu posso colocar um tema nessa manhã, quem você diz que eu sou, é o nosso tema dessa manhã, amém? Então abra suas Bíblias em Mateus capítulo 16. Capítulo 16, nós vamos ler do 13 ao 18, amém? Segura aí, antes de nós lermos, eu quero só dar ênfase à importância das perguntas em nossas vidas, amém? Depois a gente vai ler, eu só queria dar essa pequena introdução. Como as perguntas são importantes na nossa vida. Esse texto que nós vamos ler é uma pergunta que Jesus faz, né? E como as perguntas são importantes. Se a gente for pesquisar, as perguntas elas nos levam a um ponto de reflexão. Nos faz pensar sobre aquilo que nós estamos nos perguntando. Igual numa sala de aula, os professores que estão aqui, eles dão aula, falam, vem a prova. As perguntas elas vão trazer para nós o quanto nós absorvemos daquilo que nós estávamos ouvindo e aprendendo, amém? Então a pergunta ela nos leva a refletirmos sobre que tipo de resposta eu vou estar dando a essa pergunta. Ela também faz parte do processo de aprendizado. As perguntas nos direcionam ao foco da nossa atenção. Ela nos faz pôr atenção sobre aquilo, sobre aquelas perguntas. E se direcionando, ela nos faz refletir sobre crenças e conceitos, desafia a nossa forma de pensar, amplia a capacidade de absorver conteúdos. Então as perguntas, irmãos, elas são muito importantes. Por que eu estou falando isso? Porque eu vi isso na minha própria vida e eu vejo isso na minha própria vida. Quando eu comecei a ser... eu creio que em 2018, mais ou menos, não lembro se foi dentro desse ano, eu comecei a ser discipulada pela pastora Vanessa. Eu não era daqui da igreja, apesar de eu fui aluna da escola Adorar, aqui com meu irmão, Amar, algum pessoal também lá de Poá, nós éramos de Poá.
E em 2018, eu estava vivendo muitas coisas. A minha casa estava vivendo muitas coisas. Meu pai é pastor, minha mãe é pastora também, da igreja que nós éramos lá de Poá. E eu estava vivendo um tempo muito difícil na minha vida. E eu orava a Deus e falava assim: Senhor, eu preciso de ajuda. Traz alguém para me ajudar. E eu queria uma pessoa fora do meu contexto, do que eu estava vivendo com as pessoas ali. E Deus me apresentou a vida da pastora Vanessa. Eu conheci o pastor Arnaldo da escola Adorar, mas a Vanessa não. E a Vanessa começou a cuidar de mim. Nós nos encontrávamos nos nossos discipulados, ela no horário do almoço dela, pelo celular ali, por videochamada, e nós conversávamos, e em tudo aquilo que eu estava vivendo, todo aquele barulho que estava dentro de mim, eu falava e compartilhava, ela me ouvia. Eu não sei quantos de vocês já conversaram com a pastora Vanessa, mas ela fica te olhando assim. E quando ela fala, ela é muito pontual naquilo que ela fala, diante de tudo que ele está descarregando sobre ela. E nos nossos discipulados, muitas vezes ela me fazia perguntas. E essas perguntas, muitas vezes eu não sabia responder a pergunta dela naquele momento. Só que aquelas perguntas me faziam refletir sobre tudo aquilo que eu estava falando. E essas perguntas, e muitas perguntas que ela me dava de lição de casa, você vai, anota aí, o porquê disso, pá. E muitas vezes diante de Deus eu orava, falava: Senhor, eu não sei como responder. E eu buscava entender para como responder. E muito dessas perguntas foram partes do meu processo de cura e de libertação e de restauração. Porque eu precisei ser restaurada naquele tempo. E essas perguntas, elas foram como um norte de Deus, centralizando o meu coração, me fazendo ver e refletir sobre aquilo que eu estava vivendo e que eu precisava entender de uma forma diferente. Então eu queria só dar essa ênfase nas perguntas. Eu não sei vocês, irmãos, como vocês leem a Bíblia tem muitas perguntas, muitas perguntas. Eu não sei se vocês são assim, mas me chama a atenção essas perguntas. Perguntas que anjos faziam, que o próprio Senhor fazia. E inúmeras vezes, assim, lendo a Bíblia, esses textos, as perguntas, era como se fossem perguntas para mim. E aí eu fui pesquisar um pouquinho, fiz umas perguntas para o Google. E ele fala assim que Jesus, só nos evangelhos, Jesus fala 217 perguntas Jesus faz. E a primeira pergunta que a Bíblia tem é a pergunta que Deus faz para Adão: aonde você está? Irmãos, eu não sei se vocês, mas essa pergunta é profunda demais, porque ela não é só para Adão. Quantas vezes nós fazemos esse movimento de nos escondermos? Quantas vezes nós erramos, muitas vezes, em vez de nós confessarmos, em vez de nós irmos, nós ficamos nos escondendo. E aí quando você lê Deus falando para Adão: aonde você está? Você fala: Deus está falando também, perguntando para mim, aonde eu estou? Outras perguntas também, aí eu pesquisei aqui mais, né? Só para Jó, Deus fez 70 perguntas só para Jó, dentro dos livros 38 ao 41, os capítulos. Também pesquisando, os eruditos bíblicos estimam que haja aproximadamente 3.300 perguntas que a Bíblia nos faz. Então existe muita pergunta, e muita pergunta que nos leva, e que o Senhor, se nós termos atenção nessas perguntas, nós entendemos que Deus está falando conosco. 2 exemplos de perguntas que me chamam muito a atenção, amém? A pergunta de Agar, quando Agar, Gênesis capítulo 16, quando Agar foge de Sara. Todos nós conhecemos a história, amém? Agar era serva de Sara, e a Sara não conseguia ter filhos, não que ela não ia ter, mas o tempo não, né? Por ela não entender esse tempo, ela acabou se precipitando e colocando Agar ali na história. E quando Agar engravida, ela começa a achar que ela era a rainha do Nilo. Ela começou a se achar ali, né? E ali aconteceu, e aí Sara, né, começou a se sentir incomodada, porque ela começou a afrontar Sara. E aí Sara começa a pesar a mão sobre Agar, né? Eu acho que Sara derrubava leite nas coisas, no tapete. Começou a
pressionar Agar, e Agar foge. E quando ela foge, o anjo do Senhor vai a Agar e fala assim: Agar, serva de Sarai, de onde você vem, para onde você vai? Irmãos, parece uma pergunta, né? Da onde que eu venho? Eu estou fugindo. Mas às vezes, irmãos, a gente nem sabe o porquê nós estamos saindo de alguns lugares. Nós pensamos que estamos saindo de algum lugar porque ela está me oprimindo, mas existe muito mais profundo do que isso. E essa pergunta me faz pensar: de onde eu estou vindo? E para onde eu vou a partir da minha decisão? É uma pergunta que me chama a atenção, amém? Uma outra pergunta que esses dias ministrou muito meu coração, até compartilhei com a Lê, no dia da reunião dos líderes. Nós oramos juntos e ela estava compartilhando, eu falei, Lê, eu estava lendo Reis, e a pergunta que o Senhor fez para Elias, eu vi Deus perguntando para mim naquele dia que eu estava lendo. Porque eu estava vivendo, eu estava num meio assim, com umas coisas, umas ansiedades, e aí Elias, em 1 Reis 19, lembra, Elias foge de Jezabel, e Elias era um cara incrível, um cara que fez grandes coisas em Deus, e aí veio a ameaça de Jezabel, de uma mulher endiabrada, e ele foge, ele foge num nível que ele desiste até da própria vida. Ele se esconde numa caverna, e aí o Senhor fala assim por 2 vezes: Elias, o que você faz aqui? E no dia que eu estava lendo minha devocional, eu comecei a chorar no meu quarto, porque eu vi Deus falar para mim: o que você faz nesse lugar que você não consegue me ver? E quantas vezes e quantas perguntas nós poderíamos ler, amém? Então eu quis dar pincelada só nessas 2, porque me chama a atenção, irmãs. Já nas minhas devocionais chorei diante de Deus em muitas perguntas. E vamos entrar no texto agora, e esse texto é uma pergunta muito importante para a nossa caminhada com o Senhor, amém? Então vamos ler lá? Deixa eu só beber uma aguinha aqui, peraí. Minha garganta está secando. Amém, irmãos, vamos lá. Gênesis não, Mateus capítulo 16, o versículo 13, amém? Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas dos Hades não poderão vencê-la. Amém? Então, uma pergunta com 2 respostas. A resposta da multidão e a resposta daqueles que caminhavam com Jesus, que foi a resposta ali de Pedro, amém? Quem você dizem que eu sou? Quem eles dizem que eu sou? 2 perguntas. A resposta que a multidão, nós vamos falar um pouquinho sobre a resposta da multidão. A resposta que a multidão deu a essa pergunta de Jesus é que Jesus era só mais um. Ele é mais um profeta. Eles citam João Batista. João Batista estava muito recente para eles. Ou eles são Elias, ou ele é Jeremias. Jesus era só mais um. Essa era a resposta da multidão. E quando nós olhamos para a multidão que seguia Jesus em todos os lugares onde Jesus caminhava, não é? As multidões, a gente precisa entender como que as multidões se movimentam, porque essa resposta dá para entender. Eles estavam distantes, eles seguiam Jesus pelo aquilo que Jesus estava fazendo naquele momento. E quando a gente olha para a multidão ela tem umas características, né?
E até é engraçado, vocês já foram em algum show aqui, irmãos? Já foram, já uma galera enorme. Eu sou da época dos SOS da vida, eu sou da época da Marcha para Jesus, aquelas multidões, os shows do Hillsong. E assim, as multidões, você já viu aquele trio elétrico, a galera pula e todo mundo vai no mesmo lugar, né? O pessoal começa a pular e, meu Deus do céu, dá até aflição de ver aqueles vídeos. Imagine estar no meio daquilo, né? A multidão, ela acaba se movimentando de uma forma muito igual. Ela se mexe, todo mundo pula, né? Nos shows que eu ia, a gente pulava. Até contando uma coisa para vocês, irmãos, engraçada, para vocês rirem um pouquinho da minha vida. Às vezes a vida nos marca de forma, né? Eu lembro que uma vez, só para falar um pouco da multidão, uma vez eu era uma adolescente, eu fui numa marcha para Jesus e eu vi uma moça desmaiar e levantarem ela e levarem ela. Vocês já viram isso, irmãos? Meu Deus do céu, você já viu isso, show, que a pessoa desmaia, aí a galera levanta e leva ela. Irmãos, eu lembro, Deus nesse marcha para Jesus, nessa marcha para Jesus, olhando para isso, eu falei, Deus, que eu nunca viva isso. Irmãos, não é que eu vivi no show do Hillsong, né? Que a gente foi uma vez, eu, o Thiago e a Mar, a galera de Poá. A gente foi num show do Hillsong, a gente foi no VIP. Um frio, irmãos, lascado naquele dia. Um frio, uma fila enorme. E aquele dia eu não estava muito bem. Eu não tinha dormido direito, eu estava numa semana de insônia. Eu não estava dormindo muito bem, eu não tinha comido. Naquele dia eu não estava, né, muito alimentada, eu estava muito magra. Eu estava com uma calça, irmãos, sabe aquela calça que você segura aqui, ó? Porque eu não estava sem cinto, aquela calça que você puxa e você vê até sua meia, assim. Eu estava com uma calça que eu não tinha colocado cinto, mas eu estava lá e eu conseguia controlar a calça, bem? Irmãos, eu estava longe do Thiago e da Má. Eu estava com uma outra galera e o Thiago e a Má estavam mais para lá. E maior sacrifício para a gente chegar perto para ver, amém? O Hillsong lá, Unite, que era a nossa vibe daquela época. E aí, irmãos, de repente, eu comecei a ficar com um sono. E o pastor falando lá do Hillsong, e eu olhando pro palco com sono. Aí, de repente, ficou com umas coisas pretas, assim, ó. Eu, nossa, efeito especial. Eu lembro, irmãos, eu não cheguei a desmaiar. Mas a multidão não me deu nem oportunidade de eu me recuperar. Eu fiz assim, ó. Eu preciso comer alguma coisa. Eu me virei, irmãos, abri a mochila e eu fiz assim, ó. Eu dei um tranco, sabe quando a pressão abaixa assim? Galera, irmãos, eu tô falando com os teens aqui, ó. Desculpa, irmãos. Eu falo assim com os teens, galera, mano do céu. Irmãos, a multidão falou, a menina tá passando mal. Já me puxaram pra cima. Irmãos, que mico, irmãos. E eu segurando minha calça. Eu podia estar desfalecida, mas a minha dignidade ficaria ali, irmãos. Eu podia estar lá. Irmãos, eu lembro do pastor, de um dos pastores do Hillsong, assim, ó, me acompanhando pela multidão. O meu irmão, o Thiago, falou, alguém passou mal. É minha irmã. Deus abençoe. Não foi nem foi lá para me socorrer. Irmãos, que mico que eu paguei aquele dia. E eu falava assim, não, eu tô bem. Não. E eu fui, irmãos. Fiquei o show todo lá no fundão, enquanto os meus amigos, tudo lá na frente. E eu lá assim, fui lá no pessoal lá, né, nos bombeiros, lá, o pessoal que estava lá, mediram minha pressão. Mas enfim, irmãos, a multidão é essa, né? Não esperaram nem eu falar assim, ó, calma, só foi um Não, a menina tá passando mal. Já me levantaram minhas pernas pro alto. E a Raquel lá sendo atravessada na multidão, segurando as calças. Porque da forma como me puxaram, iam puxar tudo, irmãos. E aí, ó, o mico não seria só ter que ser levada pela multidão, né? Seria outra coisa. Então as multidões, elas têm essa característica. Eu estava vendo, né, o comportamento, né, da multidão. Estava pesquisando a falta de organização. A multidão não possui um conjunto de normas. Comportamento comum, membros da multidão podem agir de forma semelhante.
a proximidade física, né? Os membros da multidão podem estar próximos fisicamente, é todo mundo ali, né? Quem é alto como eu, tranquilo, multidão. Agora os baixinhos, irmãos, vocês ficam, né, sem respirar, né, ali no meio da galera, né? Eu já consigo ver o palco, eu já consigo ter daquela respirada na multidão. O anonimato, os membros da multidão podem ser anônimos. Alma coletiva, a multidão pode fazer com que as pessoas ajam, pensam e sintam de forma diferente do que fariam sozinhas. Impulsos e sentimentos, a multidão pode fazer com que elementos irracionais, impulsos e sentimentos ganhem força. Então a multidão, ela é muito assim levada, né? Um começa a fazer, todo mundo começa a fazer. E enquanto nós lemos os evangelhos, nós vemos que à medida que Jesus ia operando os milagres, curando, salvando, alcançando, as multidões, elas iam aumentando e elas iam seguindo Jesus cada vez mais. E Jesus, ele amava as multidões, amém? Jesus gostava da galera, amava eles, curava as suas doenças, suas enfermidades. Jesus, ele libertava os cativos. Jesus, todos que vinham a ele, Jesus, ele tocava, e essas multidões, elas iam sendo impactadas por aquilo que Jesus estava fazendo. Jesus alimentava as multidões, e com certeza Jesus, ele impactava eles, porque Jesus não falava como os escribas, Jesus não falava como os fariseus daquela época. Então o que Jesus falava devia trazer muito impacto na vida deles, amém? Textos assim, Mateus 7:29, porque eles as ensinavam como que tem autoridade e não como os escribas. Então Jesus trazia esse impacto na vida dessa multidão. E Jesus tinha compaixão. Quantas vezes nos evangelhos nós lemos que Jesus estava voltando com os discípulos, de repente a multidão aparecia, e Jesus ia e tinha compaixão dela, e Jesus ia atender as multidões. Fala a verdade, irmãos, se fôssemos nós, a multidão chegando e você lá querendo descansar, o que você ia fazer, irmãos? Não é possível, mas de novo eles estão aqui, né? Se fôssemos nós reagindo às multidões, mas graças a Deus o Senhor não é como nós somos e reagimos, não é? Mas apesar de eles verem Jesus, caminharem com Jesus, ali vendo Jesus, seguindo Jesus, a resposta que eles dão nos mostra que para a multidão, para muitos que estavam ali, porque muitos que foram seguindo Jesus foram crendo no meio do caminho, foram tendo essa mudança de seguir Jesus não pelo que ele fazia, mas por quem ele era, amém? E mesmo assim, com toda essa manifestação, eles olhavam para Jesus e enxergavam somente o que ele estava fazendo e não quem ele era, porque existe uma diferença na resposta da multidão e a resposta que Pedro dá, amém? Mateus 13, capítulo 10, os discípulos faziam uma pergunta para Jesus. Por que Jesus falava tanto em forma de parábolas para a multidão? E Jesus respondeu para eles que a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas eles não. E Jesus fala no versículo 13, por essa razão eles falam por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem e nem entendem. E nele se cumpriu a profecia de Isaías. Aquele povo que estava lá, eles ouviam, mas eles não estavam prestando atenção. E aí nesse povo, nessa multidão que seguia Jesus, Jesus cita o texto de Isaías: certamente vocês ouvirão, mas jamais entenderão. Certamente vocês verão, mas jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, e de má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e converter-se, e eu os curaria. Um povo, uma multidão, um coração que se torna insensível. Apesar de eles estarem ali, seguindo Jesus, vendo os milagres, irmãos, imagina como
Nossa, não dá nem para imaginar o que era ver cegos sendo curados, surdos, mudos, aleijados. Imagina o movimento que aquilo fazia no meio deles, o impacto que aquilo fazia. Mas mesmo com todo esse impacto, a multidão, o que eles falavam sobre Jesus é que Jesus era só mais um. Ele é um grande homem, faz grandes coisas, mas ele é só mais um. A multidão revela a real motivação dos corações, não é? Ela revela a multidão revela a real motivação dos corações. João, capítulo 6, fala sobre a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. E a Bíblia fala que depois que Jesus multiplicou os pães e os peixes, os discípulos entraram no barco e Jesus despediu a multidão. E depois Jesus anda sobre as águas. E aí a Bíblia fala que a multidão, ela estava procurando aonde Jesus estava. Eles ficavam atrás, né? Onde Jesus está, né? Eles ficavam em cima perguntando para onde Jesus estava. E aí no João 6, versículo 24 fala assim: quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Versículo 25, quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhes: Rabi, quando chegasses aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês não me procuram, vocês estão me procurando não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Então aqui Jesus está revelando a motivação do coração deles. O pessoal pegou barcos, eles atravessaram, eles foram até onde Jesus estava, mas com a motivação errada. Tanto esforço com uma motivação errada. E quantas vezes, tanto esforço que nós fazemos, mas nós estamos com uma motivação errada em nossos corações. Na versão A Mensagem, esse versículo 26 fala assim: Jesus respondeu: vocês vêm à minha procura não porque viram Deus no que eu fiz, mas porque eu enchi a barriga de vocês e de graça. A versão A Mensagem: vocês não viram, vocês não estão aqui porque vocês entenderam. Muitas vezes a motivação nossa está errada. E vendo desse texto, nessa passagem da multiplicação, eles estavam seguindo Jesus por aquilo que Jesus estava fazendo. Seguir Jesus não é somente por aquilo que Ele pode fazer, porque até o que Ele faz revela quem Ele é. Amém? O que Ele faz não era, Ele toca nos nossos impossíveis e torna lindos possíveis. Eu amo colocar os meus olhos nessa verdade. Eu sei que o Senhor pode tocar nos meus impossíveis e torná-los em lindos possíveis e que falam de Ti. Jesus é maior, amém? Não é somente por aquilo que Ele pode fazer. Não é sobre multiplicação de peixes, não é sobre cura de um cego, somente sobre cura de um surdo, mudo, mas é sobre quem Ele é. E o que nos faz permanecer é sobre quem Ele é. A resposta que Pedro dá a Jesus nos mostra que o que nos faz permanecer é sobre a revelação de quem Ele é. Porque, irmãos, nem sempre Ele vai fazer aquilo que nós esperamos. Nem sempre um cego será curado. Nem sempre um surdo será curado. Nem sempre um aleijado vai levantar. Nem sempre aquilo que você espera que seja feito vai acontecer. Quantas coisas na minha vida, na minha própria vida, irmãos, que são desafiadoras para mim. Quantas coisas, sonhos, desejos, anseios que o tempo está passando e não está acontecendo. Mas não é sobre o que Ele pode fazer, é sobre quem Ele é que me faz permanecer. A resposta de Pedro me faz pensar nisso. É sobre quem Ele é. Quem Ele é revela quem nós somos. Amém?
Não permanecemos a partir da visão da multidão, porque muitos acabam seguindo Jesus por causa dessa visão e deixam Jesus quando Jesus não faz. Quantas pessoas começam uma vida cristã, uma caminhada com Cristo, e aí começa a ficar difícil, as coisas começam não... Aí deixa a igreja, vai embora, volta para a velha vida, volta para aquilo que fazia antes, porque Jesus não fez. Tem uma moça no meu trabalho, que ela é cristã, e ela fala sempre isso, ela brinca, Dona Rosinha, ela da limpeza. Ah, se Jesus não fizer isso por mim, Ele não me ama, ela falava. Aí um dia eu estava almoçando, e aí sempre ela vai lá na minha janela, falava assim, Raquel, dá uma palavra para mim. Sabe aqueles irmãos, dá uma palavra para mim, você tem uma palavra, e não sei o quê. E lá no Objetivo, onde eu trabalho, no colégio, tem muito cristão lá. Grande parte dos funcionários são cristãos. E a minha chefe lá, né, ela preza por contratar cristãos. Quando ela fala que a gente tem é diferente, ela fala, né? E essa Rosinha sempre falava, se ele não fizer, ele não me ama. Aí eu falei, Rosinha, ele fazendo ou não fazendo, o amor dele está sobre nós. Até os nãos dele é uma demonstração maior do amor dele, do que os sims que nós queremos da nossa forma e da nossa maneira. Era um desafio continuar, quando muitas vezes nós não vemos aquilo que nós desejamos que Ele faça e que Ele pode fazer. Mas muitas vezes Ele está nos ensinando nesse tempo, nessa demora, muitas vezes Ele está revelando o nosso coração para nós mesmos, para que a gente possa, o dia em que acontecer, ou se não acontecer, Ele continua sendo Deus. Amém? Fala assim, eu permaneço na visão, na revelação de quem Jesus é. Amém? Não permanecemos a partir da visão da multidão sobre Jesus, mas permanecemos a partir da revelação de quem Ele é, e essa revelação vem enquanto caminhamos com Ele. Para a multidão era só mais um. Qualquer uma outra coisa tomava o lugar de Jesus. Tanto que essa multidão que seguia Jesus foi a multidão que gritou, grande parte, né? Não sabemos quem estava, crucifica-o. Então a mesma multidão que estava ali, na vibe de ver o que ele estava fazendo, quem ele estava falando, era a multidão também que abandonaria Jesus também. Mas a resposta que Pedro dá é a resposta de quem conhecia Jesus, não só pelo aquilo que Ele fazia, mas por quem Ele era. Ele responde, né? Jesus pergunta no versículo 15 de Mateus 16, e vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou Simão Pedro. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus respondeu, bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. E eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas dos Hades não poderão vencê-la. Tu és o Cristo, tu és o ungido, tu és aquele que nós esperávamos, aquele que haveria de vir e que veio e que voltará. Essa é a resposta que eu e você precisamos dar. Tu és o Cristo. É essa revelação que nos faz permanecer, independente do que aconteça, independente dos ventos que vão soprar sobre nós contrários. O que nos fez permanecer é a revelação de quem Ele é. Tem uma passagem, eu falo muito para os teens nos nossos encontros, a resposta que Pedro dá quando Jesus pergunta. Jesus faz um discurso, eu não lembro exatamente onde que está esse texto, mas os irmãos vão lembrar. Jesus pergunta, Jesus faz um discurso e muitos deixaram Jesus, porque foi duro o discurso e eles não entenderam. E nem sempre, irmãos, o evangelho é duro. Nem sempre. A vida cristã não é um mar de rosas. Uma vez eu li que Catherine Kuhlman falou isso. Vida cristã não é um mar de rosas. Ela vai te custar alguma coisa. Aí ela fala na dela, né? Para mim custou tudo.
Então, a multidão estava seguindo Jesus e aí Jesus fez um discurso. Muitos que estavam ali seguindo deixaram. Jesus olhou para os discípulos dele, Pedro, Tiago e João ali: vocês também não querem ir embora? E aí Pedro fala: para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Irmãos, essa resposta de Pedro, desde a minha adolescência, ela foi como um rema. Ela é um rema na minha vida. Porque muitas vezes onde eu desanimava, muitas vezes momentos muito difíceis que eu vivi nesses anos, né, nas circunstâncias onde eu estava inserida, muitas vezes o desânimo vinha, mas a resposta de Pedro é: aonde eu estou indo, só o Senhor tem o que eu preciso. Então não é sobre aquele momento, não é sobre um sentimento, é sobre quem eu creio. E eu permaneço. Independente se eu estou sentindo ou não, se está difícil ou não, para onde eu vou, se só o Senhor tem aquilo que eu preciso. É esse tipo de palavra, de revelação que nos torna novamente de pé. Mesmo com os desânimos e com as circunstâncias, os desafios que você enfrentou ou está enfrentando agora. Eu sempre falei para mim mesma: Raquel, não é sobre o que você sente, é sobre o que você crê. Eu permaneço sobre o que eu creio, independente do que eu esteja sentindo. E por permanecer em muitos momentos em que eu tinha tudo para ir embora, eu estou aqui hoje. Eu estou aqui cada vez mais nesses momentos que eu tomei uma decisão de permanecer. Eu conheci mais a Ele. Eu experimentei mais do seu amor e da sua graça. Então não é sobre o que Ele faz. O que Ele faz fala sobre Ele. Glorifica e exalta o nome dEle. Mas é sobre quem Ele é. Quem você diz que Jesus é. Amém? Nós saímos do meio da multidão. Eu e você não somos aqueles que caminham na multidão. E se você é um desses, nessa manhã, Deus te convida a sair do meio da multidão e começar a buscá-lo por quem Ele era. Ele deixa de ser mais um para ser o Cristo. Que tu sejas o Cristo. Desde o ano passado que essa palavra, essa pergunta de Jesus, eu vou trabalhando, eu vou trabalhar, eu acordo, estou fazendo essa palavra, essa pergunta de Jesus vem para mim, aí eu falo: tu és o Cristo. Seja o Cristo do meu dia, seja o Cristo das minhas decisões, seja o Cristo nesse dia. Dá-me desta revelação que me faz caminhar e que me conduz a caminhar. Amém? Na medida em que nós aceitamos seguir Jesus, nós vamos conhecendo Jesus na caminhada com Ele. Eu amo ler quando Jesus chama os discípulos para seguir pela primeira vez, quando Jesus chamou Pedro, né? Jesus fala, Pedro estava lá pescador, e Jesus fala: vem e me segue, eu farei de você um pescador de homens. Aí Mateus lá na coletoria, acho que é isso, de impostos, né? Mateus Jesus passa e Jesus convida ele: vem e me segue. Eu amo olhar no ângulo que quando Jesus os chamou, Jesus não estava chamando o que a vida tinha os tornado, o que eles entendiam sobre eles mesmos, mas Jesus estava chamando para fora aquilo que eles nasceram para ser. Pedro, você não é só um pescador de peixes, você é um pescador de homens. Vem para fora. Vem, Mateus, você não é isso que você pensa sobre você. Você vai ser um grande apóstolo, um grande escritor de Mateus, né? Então, quando Jesus nos chama, nós aceitamos sair do barco das nossas vidas, da forma como nós entendemos tudo, e começamos a caminhar com Ele, dia após dia, circunstância após circunstâncias, nós vamos conhecendo Ele. E é essa revelação que nos faz dar o próximo passo, o próximo passo, o próximo passo, o próximo passo. Amém? Nós vamos sendo moldados, confrontados, porque o Evangelho, a Bíblia, a palavra nos confronta. É o nosso coração sendo alinhado novamente. E aí nós vamos seguindo, e nós vamos seguindo, e nós vamos seguindo. Amém? Essa revelação nos alcança e nos torna filhos e filhas de Deus. João 1, versículo 12: mas todos quanto receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
revela o amor do Pai a nós, 1 João 4,16, e a nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos neste amor, nos torna nova criatura, 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que já se fizeram novas. Essa revelação me leva a um arrependimento genuíno, a confissão dos meus pecados. Essa revelação firma os meus pés na rocha, ele se torna meu fundamento, não só de uma canção que eu canto aos domingos, mas uma real, todos os dias eu vivo isso, amém? Essa revelação muda a nossa agenda, muda as nossas prioridades. Essa revelação nos dá um caminho, porque Jesus é um caminho. Jesus não é um ponto final para a sua antiga vida. Jesus é um novo caminho. E nesse caminho há verdade. Nesse caminho há vida. E eu não sei você, irmãos, mas eu preciso da verdade. Porque é cansativo ficar na mentira, irmãos. É cansativo ficar com mentiras, lidando com mentiras. E essa verdade vem para nos libertar das mentiras do diabo. É cansativo demais ficarmos presos, ficarmos escravos, mas Jesus vem para nos trazer libertação, e isso vem revelação após revelação, todos os dias. Essa revelação muda a nossa agenda. E quantas coisas mais nós poderíamos dizer sobre essa revelação, amém? Quantas coisas mais nós poderíamos falar nessa manhã? Essa revelação vem de Deus e não dos homens. Quando Pedro responde, Jesus: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. E eu digo, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas dos Hades não poderão vencê-la. Essa revelação de quem Jesus é, revela quem nós somos. Porque na medida que Pedro falou, tu és o Cristo, Jesus falou, não foi nem carne nem sangue que te revelou. Na versão Nova Transformadora, ele fala que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu que lhe revelou isso, e nenhum ser humano poderia por si só. Essa revelação de quem Jesus é não vem por nós mesmo, não vem por pessoas, mas ela vem pelo próprio Deus. Eu vou ler um trecho do livro do Luciano Subirá, Revelação, o caminho para a realização. É um livro que eu comprei aqui na livraria e tem aqui, irmãos. Um livro muito bom de ler, irmãos. Ele fala assim, exatamente sobre essa passagem. Simão, filho de João, você é feliz porque essa verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, o versículo, mas veio diretamente do meu Pai que estás nos céus, do céu. Essa não se tratava de um entendimento natural, fruto de informações pré-concebidas ou esforço humano. Inclusive, esse é o significado da expressão carne e sangue. Simão não tinha aprendido aquilo com as pessoas ou circunstâncias, mas recebido uma revelação do próprio Deus. Em outras palavras, Cristo comunicou a seguinte mensagem: Pedro, você está entrando em um campo do conhecimento que pode ser definido como conhecimento por revelação. Isso acontece quando você vai além da capacidade natural de percepção, ou mesmo transcende os canais humanos de ensino e compreensão, e recebe o entendimento espiritual que vem direto do meu Pai. Essa é a única forma de entrarmos num genuíno conhecimento de Deus. Sempre que recebemos uma revelação acerca de Deus, consequentemente, recebemos uma revelação sobre nós mesmos. Então, isso não vem de pessoas, não vem de circunstâncias. Essa revelação vem do próprio Cristo, do próprio Deus. Amém? Que se revela a nós. A minha pergunta para nós nessa manhã, e a pergunta que vem para mim
é o quanto dessa revelação tem moldado quem eu sou no meu dia a dia. O quanto dessa revelação molda as minhas conversas, os meus relacionamentos, a forma como eu trabalho no meu emprego lá, como eu convivo com as pessoas, como essa revelação molda o meu comportamento em família, o quanto essa revelação molda quando eu estou na frente de um computador assistindo uma série, o quanto essa revelação realmente tem moldado, me moldado, porque quando nós temos a revelação de quem Ele é, irmãos, Ele revela quem nós somos, então todas as outras propostas que tentam definir quem eu sou se tornam nada, porque Ele é tudo. E é sobre isso, irmãos, é sobre isso, e o quanto o Senhor deseja que eu e você entendamos isso, o quanto dessa revelação nos molda, irmãos, o quanto nós deixamos os barcos, o quanto nós vamos no caminhar com Ele pedindo perdão. Senhor, eu errei, eu me precipitei, Senhor, isso não é legal. O quanto essa revelação nos molda. Porque ficar no meio da multidão é fácil, irmãos. Ser crente de domingo é fácil, estar aqui é fácil. Aqui todo mundo levanta a mão, canta, é maravilhoso. Agora é desafiador viver todos os dias. Quando nós levantamos, quando a gente está lá e aí vem a circunstância e vem aquela tal. É todo dia, irmãos. A gente está numa série Custins que terminou esse mês, era Todo Dia o nome da nossa série. Todo dia é dia de ouvir a voz de Deus, todo dia é dia de orarmos, todo dia é dia de conhecermos a Deus. É todo dia que nós precisamos desejar essa revelação. Para nós terminarmos, tem uma passagem de Lucas, capítulo 18, em que eu amo essa cura do cego de Bartimeu. Essa cura ministra muito a minha vida, muito, muito mesmo. Todos sabem, amém? Lucas 18, se vocês quiserem abrir lá rapidamente. E aí vou citar mais um texto Lucas 18. É uma passagem, irmãos, que quando eu comecei a desejar no meu tempo difícil, antes da pastora Vanessa, e depois nesse processo de sendo cuidado por ela, também fui cuidada pela Gi também, passei um tempo com a Gi, e eu brincava com as meninas que a Gi é assim, irmão, você vai falando, ela tá lá te ouvindo, quando ela vira o cabelo pro lado, já era, quebra suas pernas. Eu saía da consulta com ela assim, ó, subi na rua da minha casa assim, ó, meu Deus do céu. Eu brincava com as meninas, falei, quando ela tá te ouvindo. Aí ela anotava, tudo que você estava falando, aí você lá, quando ela virava o cabelo assim, já era. Brincadeira, irmãos. Mas é verdade. Essa passagem de Lucas, que é a cura do cego, irmãos, isso ministra muito a minha vida. E nesse tempo em que eu estava desejando e desejo ainda essa cura, essa passagem, quando eu li, eu chorava. Ele fala assim, amém? Eu não vou ler porque a gente conhece a passagem, amém? Mas tá aqui atrás? Não. Amém? A Bíblia fala que Jesus estava se aproximando de Jericó, amém? E aí tinha um cego sentado à beira do caminho, ele estava lá à beira do caminho. Não precisem ler, amém, irmãos, que a gente já conhece a passagem. Ele estava lá sentado à beira do caminho, quando ele começou a ouvir o barulho da multidão, né? Toda aquela movimentação que Jesus estava chegando. Ele pergunta o que estava acontecendo. Ele perguntou o que estava acontecendo e disseram, Jesus de Nazaré está passando. E aquele homem começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E com certeza aquele homem sabia o que Jesus estava fazendo, que ele podia curar,
que ele podia tirar ele daquela condição que ele estava. E ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele gritava mais alto. E a multidão começou a repreender: fica quieto, tá? E cada vez mais ele gritava. E aí Jesus foi até ele. E Jesus fala, né, para trazerem ele até ele, né? E aí Jesus pergunta: o que você quer? O que você quer que eu faça? É uma pergunta tão óbvia para um cego, né, irmãos? Igual o pastor Cláudio Duarte fala, né? Eu quero um cão guia, né? Era tão óbvio que era... Mas sabe, irmãos, que Jesus pergunta... Eu estava pensando sobre essa pergunta de Jesus. Porque às vezes não é óbvio para nós. É óbvio que aqui a gente está falando de uma cura física. Mas eu não estou falando de uma cura física aqui, amém? Mas às vezes essa pergunta de Jesus é: o que você quer que eu faça? E às vezes parece tão óbvio que ali no contexto era um homem cego. Mas às vezes Jesus nos pergunta e não é tão óbvio para nós. Porque às vezes a gente nem percebe o quão cego nós estamos, sem um entendimento correto, sem uma clareza sobre tal assunto, né? Quantas vezes, né? Às vezes a gente pede coisas para o Senhor, mas a gente não consegue nem perceber que nós estamos cegos, na verdade. E que, na verdade, nós precisamos primeiro ser curados da nossa visão para poder receber aquilo que Ele quer nos dar. Então, Ele grita, Ele fala, Ele expressa e Jesus cura. E a resposta que Ele dá fala: Jesus, eu quero ver. Essa é uma resposta profunda, eu quero ver. E muitas vezes na minha vida, muitos momentos de devocional, eu pego a Bíblia e eu falo: Senhor, tem misericórdia de mim. Nas áreas onde eu não consigo ver, onde eu não consigo ter clareza, não consigo ter entendimento, tenha misericórdia de mim, porque eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero te ver. Amém? Esse precisa ser o nosso clamor. Esse precisa ser esse precisa ser o nosso desejo, essa nossa caminhada. Eu quero te ver, Senhor, porque eu quero me levantar da beira do caminho e eu quero andar. Eu quero andar. Eu não quero ficar dependente da visão dos outros. Ele está vindo, ele está vindo. Não, eu quero ver o Senhor, porque a Bíblia fala que quando Jesus cura esse cego, ele se levanta daquele lugar de paralisia, de muitos e muitos anos em que ele esteve ali dependendo da visão dos outros. Quando nós temos a revelação de quem Jesus é, nos liberta da dependência de outras pessoas, porque nem sempre as pessoas vão estar aqui, nem sempre, né? Eu vou falar para a gente fechar. Em Josué, capítulo 3, para a gente fechar aqui nessa manhã. Josué, capítulo 3, é um momento em que o povo... Não precisa nem abrir, irmãos, que eu já vou encerrar. Josué, capítulo 3, fala do momento em que o povo estava para atravessar o Jordão. E eles estavam prontos para atravessar, e eles ficaram 3 dias ali. Eles ficaram partiram de Sintim, que fala, né? E foram para o Jordão. E aí eles tiveram uma direção. O povo teve uma direção. Quando eles vissem a arca, ele fala assim, né, no versículo 2: 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam de suas posições e sigam-na. Mantenham distância de cerca de 2.000 côvados entre vocês e a arca. Não se aproximem dela. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Amém? Quando eu estava lendo um dia essa passagem, eu vi por esse ângulo, essa direção que ele dá, né? Eles estavam entrando num caminho que eles nunca entraram. E a direção era: a arca vai passar na frente de vocês, e aí ela tem que ter uma distância. Eu penso, amém, irmãos, que essa distância era para que esses 2.000 côvados, em cerca de 900 metros de distância do povo para a arca. Eu entendo, amém, irmãos, que essa distância era no sentido de todos poderem olhar para a arca,
Mesmo quem estava na frente, quem estava atrás. Porque se a arca estivesse muito próxima à multidão da frente, o pessoal da frente, quem estava lá atrás não ia ter uma visão clara de quem eles estavam seguindo. E todos precisavam entender que eles não estavam seguindo pessoas, eles estavam seguindo a presença. Ali representada pela arca. E a presença, eles precisavam ver, porque eles estavam entrando num lugar desconhecido. Irmãos, assim é nós também. Nós não estamos seguindo pessoas, nós estamos seguindo a presença. Pessoas vêm, pessoas vão embora. Se eu tive uma coisa que eu aprendi na minha vida, nesses anos todos, muitas pessoas passaram na minha vida e muitas pessoas foram embora. Mas o que nos faz permanecer é sobre a visão que nós temos dele. Que nós possamos ver a arca, que nós possamos ver a presença e nós possamos caminhar e nos conduzir. Amém? Quem Jesus é para você nessa manhã? Qual é a resposta que a nossa vida está dando? Porque as nossas vidas estão dando uma resposta para essa pergunta. O quanto essa revelação tem moldado e transformado quem nós somos. Ele nos chamou e nos chama para sairmos da multidão e caminharmos com Ele dia após dia, revelação após revelação. Essa é a caminhada com Ele, revelará quem nós somos de verdade. Amém? Vamos orar? Fique de pé no seu lugar. Amém? Foram ministrados porque eu tenho sido ministrada. Amém? Então fecha os teus olhos, irmãos. Eu não sei como que você está, eu não sei o quanto dessa revelação tem te conduzido. Nós precisamos dessa revelação para permanecermos realizando a obra do Senhor. Não é na nossa habilidade, não é na nossa forma, não é sobre aquilo que nós estamos tantos anos muitas vezes fazendo. É sobre Ele, é sobre essa revelação que nos faz permanecer. E mesmo que a cura não venha, mesmo que outras coisas não aconteçam, Ele continua sendo Deus. E é sobre isso, é sobre quem Ele é. E Ele é suficiente em nossas vidas. Ele é suficiente em nossas vidas. Que este clamor do cego seja o nosso clamor diário. Que nós possamos entender o quanto nós necessitamos ver o Senhor em nossa frente. O quanto nós precisamos desta revelação, Senhor, para continuar. Nós queremos ver a arca à nossa frente, abrindo um novo caminho para nós, nos ensinando aonde ir e como ir, Senhor. Quem o Senhor é para mim? Qual resposta a minha vida está dando? Será que a minha vida não está dando uma resposta de quem ouve, mas não escuta mais? Quem vê, mas não tem olhos para enxergar, não tem ouvidos para ouvir? E o coração está se tornando cada vez mais insensível? Será que nós não estamos nos movimentando como a multidão que estava ali para ver o espetáculo, estava ali, ele é só mais um, ele é só mais um entre todos. Se ele é só mais um, meu compromisso com ele, não há compromisso com ele. Eu moldo o meu evangelho à minha forma. Eu estou na igreja quando estou na igreja, mas se eu posso simplesmente abrir mão da comunhão e estar em outras comunhões, eu posso fazer tanta coisa. Será que nos falta esta revelação? Ou será que nós não nos perdemos? Deixamos de buscar, deixamos de vê-lo todos os dias. Oh Deus, nos perdoe, porque nós estamos aqui, é porque saímos da multidão, Senhor. Nós estamos aqui, não porque Tu podes fazer, mas por quem Tu és. E Tu és o Cristo, que
que essa revelação, Pai, possa vir a nós e nos libertar, Senhor, de qualquer outra visão errada sobre o Senhor. Nós não queremos viver um cristianismo secular. Nós queremos viver o verdadeiro cristianismo. Nós queremos viver a verdade do Evangelho em nossas vidas. Nós queremos caminhar neste novo e vivo caminho. Para onde nós iremos? Para onde a frieza vai nos levar? Para onde a falta de compromisso com a nossa vida de devocional vai nos levar? Nós precisamos todos os dias desta revelação, porque há tanto em nós, Deus, há tanto em nós, para impactar as pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho. Há tanto dentro de nós, há tanto dentro de nós, há tanto potencial dentro de nós. E o que nós precisamos é da revelação, para que possamos nos levantar e caminhar contigo e aprender de ti, e saber que quando estiver difícil nós temos como entregar nossos fardos ao Senhor. Nós temos como aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração. Oh Deus, nós clamamos, Jesus, nesta manhã, Filho de Davi, tem misericórdia de nós, desta cegueira que nos deixa paralisados à beira do caminho. Nós não nascemos para ficar na beira do caminho, nós não fomos alcançados para ficar na beira do caminho, nós somos alcançados para ter o toque do Senhor dia após dia, e enxergarmos o Senhor e nos levantarmos e vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós nos levantamos nesta manhã, nós saímos do meio da multidão e nós seguimos o Senhor. Que Tu sejas o Cristo nos nossos relacionamentos, nas nossas conversas, nos nossos acessos. Que Tu sejas o Cristo que nos molda, que nos confronta também para cura, libertação. Que Tu sejas o Cristo, porque esta revelação, Senhor, em nós, nada que aconteça exteriormente, Deus, vai abalar a convicção interior que nós temos, e a certeza, Senhor, de que o Senhor está conosco. Há tanto que nós temos que aprender, há tanto em nós a ser mudado e transformado. Como carecemos do Senhor, como precisamos de Ti. Abra os nossos olhos, abra os nossos olhos, que toda escama, que toda mentira, todo engano, toda distração caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É sobre quem Tu és. Eu confio no Senhor de todo o meu coração. Eu não me apoio no meu próprio entendimento, mas eu reconheço o Senhor em todos os meus caminhos. E eu sei que o Senhor está endireitando as minhas veredas. Eu sei que neste caminhar contigo, o Senhor vai me transformando. Eu confio. Oh Deus, abre os olhos dos meus irmãos, abre os nossos olhos, para que a motivação do nosso coração ao servir este lugar esteja correta. Aquela multidão se esforçava para estar contigo, mas com a motivação errada. Que nós temos olhos para ver, que nós temos ouvidos para ouvir.
Que os nossos olhos possam ver, os nossos ouvidos ouvir, o nosso coração entender, para que a gente se converta e o Senhor nos cure. Esse é Deus, é sobre isso. É sobre isso. Amém. Amém. Aplauda Jesus mais forte. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus. Te louvamos, te exaltamos, Jesus. Amém. Quantos foram abençoados nessa manhã? Amém. Meus irmãos, coloque a mão no seu coração. Tenho certeza que o Senhor falou com você. E que essa semente, que essa palavra, essa semana faça sentido na sua vida. Que você se lembre disso no seu trabalho, na sua escola, onde você estiver. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por essa manhã. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez aqui, Senhor. Te agradecemos porque sua palavra ela é viva, ela é eficaz. E ela fala com a gente. Nós agradecemos a Ti, Senhor. Te agradecemos, Jesus, doce Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é o Cristo, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, ó Deus. E nós te agradecemos por essa manhã, pela Tua palavra, ó Pai. Que essa verdade do Evangelho venha estar presente no nosso dia a dia, nessa semana. Abençoamos, ó Pai, os nossos irmãos aqui, Senhor, abençoamos o trabalho, Pai, dessa semana. Todas as tarefas que nós vamos realizar, Senhor. Que o Senhor possa estar em primeiro em tudo, Senhor. Que nossos olhos venham estar voltados para Ti, para a Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe o trabalho, abençoe as atividades que nós vamos realizar nessa semana, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor sabe que nós precisamos, o Senhor sabe das nossas necessidades e desde já nós colocamos diante de Ti, nós sujeitamos nas Tuas mãos, ó Pai, para a glória e honra do Teu nome, que essa semana venha ser uma semana, ó Pai, de olhos voltados para Ti, que nossos olhos venham estar focados no Senhor, para a Tua presença, para o louvor e honra e exaltação do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Aplauda Jesus mais uma vez, bem forte. Ele é merecedor dos nossos aplausos. Amém? Antes de você sair, dá um abraço na pessoa que está próxima a você. Deseja ela uma excelente semana.